Abra sua Bíblia comigo, quero que você abra em 2 Coríntios, lá no capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 12, isso meu querido, obrigado. A partir do versículo 12, Paulo fala do ministério da nova aliança, e ele traz algo muito importante para nós nesse tempo, e eu quero compartilhar com você, como nós compartilhamos pela manhã, foi um tempo precioso, e eu creio que também vai ser um tempo preciosíssimo para você também, amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho, região da Grécia, o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberta para mim no Senhor. No entanto, eu não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Amém? Amém, amados? O nosso ano é o ano da influência, é o ano de influenciarmos. E eu quero desafiar você a viver este tempo conosco, como igreja, como servo e serva de Cristo. Se você nos visita e é de uma outra igreja, eu sei que você é da igreja de Cristo, então essa palavra também é para você, que você ao retornar à sua igreja, você possa falar isso, né? Cumprir esse propósito de Deus de ser um influenciador, uma influenciadora em nome de Jesus. Nós já estamos no 7º dia de 2023. Já passaram-se 7º e estamos terminando aqui o 8º dia, né? Daqui a algumas horas o 8º dia vai embora e entramos no 9º dia. Se você ainda não começou a fazer as realizações de 2023, eu quero dizer para você que você está atrasado pelo menos 8 dias. E que você precisa avançar. E quero que você coloque isso no teu coração, que eu vou lhe dizer agora. Não dê tempo ao tempo, porque o tempo não lhe dá tempo. Não dê tempo ao tempo, porque o tempo não lhe dá tempo. O seu maior aliado pode ser o tempo, mas o seu pior algoz pode ser também o tempo. Porque o tempo que você ganha, ok, você ganhou, mas o tempo que você perdeu, você não recupera. Não há a menor possibilidade de nós voltarmos para o ontem. Não há a menor possibilidade de nós avançarmos, não é? E vivermos o amanhã hoje. Mas o que eu faço hoje pode facilitar e muito o meu amanhã. Então, não dê tempo ao tempo. Sabe o que é dar tempo ao tempo? Tem uma palavra muito bonita que o pastor Tocha já venceu isso, e ele declara isso. Dar tempo ao tempo chama-se procrastinar. Amanhã eu faço. Não, depois de amanhã eu faço. Não, a semana que vem eu faço. Não, eu ainda tenho um tempinho. Não dê tempo ao tempo, porque o tempo é implacável. É implacável com você, comigo e com todos nós. Ele não espera, ele não para. O relógio não para esperar você decidir. Enquanto você decide, o tempo está rodando, o relógio está acontecendo, as horas estão passando. Portanto, se você dá uma olhadinha para trás, você vai ouvir o som, né, dos fogos, dos foguetes do dia 31 para o dia 1º. E já se passaram quase 10 dias. Já foi. O que você não viveu e não fez nesses 10 dias, você não vai fazer mais. Você pode fazer daqui para frente, mas foram 10 dias que talvez você já tenha jogado fora. Pastor, mas eu estou de férias. Amém. Amém.
mas você entendeu o que eu quis dizer. E como igreja, eu quero chamar você, meu irmão, e você, minha irmã, para nós vivermos juntos um tempo diferente. E o que é um tempo diferente, pastor? Um tempo e um ano, como um ano de influência, um ano de experiências com Cristo. E experiências têm a ver com o fato, tem a ver com o viver, tem a ver com o experienciar. A experiência não está no campo da teoria. A teoria está no campo das possibilidades. A teoria está no campo do eu acho que. A teoria está no campo do pode ser que, das probabilidades. Mas a experiência não. A experiência está no campo do fato. A experiência está no campo da vivência. Por isso, eu quero chamar você para em Cristo nós vivermos 2023, o ano da influência. De nós sermos agentes de influência. Não falo para viver como quem espera acontecer, mas falo para nós vivermos na força do Senhor, não é? No poder do Espírito Santo, para que nós possamos fazer acontecer, para que nós sejamos agentes de mudança, agentes não só de transformação de nós mesmos, mas também agentes de transformação do outro. Chamo você para ser influente como igreja de Cristo, que eu sei que você é, que o Cristo tome a sua mente, o seu coração, para que você possa influenciar tanto quem você vê, como aquele que te ouve. Ralph Neighbor, ele, quando cumprimenta o irmão, ele fala, o Cristo que está em mim, saúda o Cristo que está em você. O Cristo que está em mim, saúda o Cristo que está em você. E um dia o irmão perguntou para ele, mas se só existe um Jesus, por que você diz que o Cristo que habita em mim, saúda o Cristo que está em você? Ele falou, porque o mesmo Cristo que habita em mim, também habita em você. Nós somos, está dando soco aqui no som, nós estamos soprando, nós somos o corpo de Cristo. Então, o Cristo que está em mim, ele tem que saudar o Cristo que está em você, saudar esse Cristo que vive em você. Por isso, se o Cristo que está em mim, ele não saúda o Cristo que está em você, alguém está sem Cristo, alguém entristeceu esse Cristo, alguém apagou esse Cristo dentro dele. Por isso, o Cristo que está em mim, saúda o Cristo que está em você. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Cristo que vive em mim, saúda o Cristo que vive em você. Amém? E quando o Cristo que vive em mim, que habita em mim, tem essa vida e essa liberdade, ele faz de mim uma pessoa que influencia, né? Mas não influencia para a morte, mas não influencia para o mal, não influencia para a rebelião a Deus, mas nós somos igreja, somos corpo, logo nós somos chamados para influenciar de forma diferente e de uma forma mais gratificante. Influenciamos para a vida, nós influenciamos alguém para salvar, para libertar, para curar o físico, o emocional das pessoas, o espiritual, né? Livrá-las da separação eterna. Mas pastor, como que eu posso fazer isso? Há pelo menos 3 coisas que precisa estar muito convicto em você, você que quer influenciar alguém, não é? Para Deus. A primeira coisa, você não pode esquecer sua identidade, quem você é em Cristo. Amados, a igreja perdeu a sua identidade. Muitos cristãos não têm identidade. E é por isso que eles são crentes chamados de crente camaleão. Por que crente camaleão? Porque uma pessoa que não tem identidade, ela toma a forma de qualquer ambiente. Se ela está num ambiente de carne, ela vai virar um crente carnal. Se ela está num ambiente de mundo, ela vai virar um crente do mundo. Se ela está num ambiente de oração, ela vai virar um crente de oração. Porque ela não tem identidade. Qualquer vento, qualquer sopro, qualquer mistura para ela serve. Porque ela não tem identidade. O crente precisa ter identidade. Quando o crente não tem identidade, ele não pode falar daquilo que não tem, daquilo que não é. Eu preciso ter convicção no meu espírito de quem eu sou em Cristo. E isso é o que me identifica. Eu tenho uma marca, eu tenho um DNA, eu tenho um nome.
Eu tenho algo que eu levo comigo que é extremamente importante, que é o nome de Cristo. Por isso a minha identidade é a identidade do Senhor em mim. As pessoas, quando olham para mim, olham para você, olham para nós, precisam saber qual é a nossa identidade. E nós precisamos revelar essa identidade às pessoas, independente do ambiente em que nós estejamos. Então, a primeira coisa para eu influenciar, eu preciso ter uma identidade. Se eu não tiver uma identidade, eu vou ser influenciado por qualquer coisa, por qualquer vento. Quem não sabe qual é a sua identidade, qualquer identidade serve. A segunda coisa é que eu tenho uma identidade em Cristo, agora eu preciso ter e crer que eu tenho um destino eterno. Eu tenho um futuro. Eu sei para onde eu estou indo. Eu preciso ter essa convicção. Muitos crentes, muitos cristãos não sabem para onde eles estão indo. Eles não sabem qual é o destino eterno deles. Eles não têm certeza do céu. Eles não têm certeza da vida eterna. Eles não têm certeza da salvação deles. O crente precisa ter essa certeza, essa convicção, para que ele não seja levado por ventos de doutrinas, para que ele não seja levado por qualquer coisa que ele ouve pregarem, ainda que sejam faladas em nome de Jesus. Nem tudo aquilo que é falado em nome de Jesus, de fato vem de Jesus. Por isso eu preciso conhecê-lo, preciso saber quem ele é, eu preciso ter esse destino, eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso ter convicção disso. Por isso não é qualquer vento que vai me levar, porque eu sei para onde eu estou indo. O meu barco tem um leme, o meu barco tem uma vela, e independente do vento, eu regulo a vela, eu mudo o leme, porque eu sei para onde eu vou, eu tenho um destino, eu sei para onde eu estou indo. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é? E muitos cristãos não sabem para onde estão indo, por isso qualquer lugar serve. Desculpa a expressão aqui, parece pejorativa e depreciativa, mas não é. Qualquer igreja serve, qualquer lugar que fale do nome de Jesus. Deus é um só. Não, só existe um único Deus. Um único Deus. Mas Deus não é um só no sentido como o mundo entende. Eu não posso juntar o Deus A, o Deus B, o Deus C e dizer ele é um só. Eu preciso ter esse destino e saber quem foi que me deu esse destino. Então, se eu tenho uma identidade, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o meu destino, agora a terceira coisa que eu preciso fazer é ver a miserabilidade humana e entender que como eu um dia, elas hoje precisam ser salvas. As pessoas precisam de salvação. Eu fiz parte dos pecadores, eu fiz parte do mundo, eu fiz parte dos perdidos, eu fiz parte dos que estavam debaixo de condenação. Mas hoje Deus me achou, me deu uma identidade, me salvou, me deu um destino eterno, eu sei para onde eu estou indo. Então eu tenho que ter compaixão daqueles que não têm uma identidade em Deus, que não têm um destino eterno em Deus e que estão perdidos no pecado. Eu preciso ter compaixão dessas pessoas. Eu preciso mudar meu sentimento e minha forma de olhar para essas pessoas. Eu preciso vê-las de uma forma diferente, como alguém que está perdido e que precisa conhecer a graça e o amor de Deus. Eu não estou simplesmente no mundo de passagem. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Senão Deus teria me salvado e me levado para a eternidade. Mas Ele me deixou aqui, Ele te deixou aqui. Tem um propósito para estarmos aqui. E o propósito é que com essa identidade e convicção desse destino, nós possamos levar outras pessoas conosco. Apontar Jesus Cristo para elas. Mostrar a direção da salvação para elas. Mas para isso eu preciso estar imbuído de um sentimento de compaixão. Para que esse sentimento de compaixão flua em mim, eu preciso entender a miserabilidade humana, ver que ela está perdida, sem salvação, ela está debaixo de condenação e ela precisa conhecer o amor de Deus. 3 coisas são extremamente importantes para que eu influencie ou para que eu tome a decisão de buscar estratégias para influenciar. Uma delas é eu ter uma identidade em Jesus. A segunda é eu saber e ter a convicção do meu destino eterno, para onde eu estou indo.
E a terceira é eu ter esse sentimento de compaixão pelo que se perde, pelas pessoas que não têm Deus. Você tem um trabalho que Deus te deu, e aonde quer que você esteja, você precisa entender que você tem que ter uma identidade ali, as pessoas precisam saber qual é o seu destino naquele lugar, e as pessoas precisam, você precisa olhar para elas e ver a miserabilidade delas, a necessidade que elas têm. As pessoas estão gritando, mas a gente não tem, muitas vezes, influenciado a contento. Você, com todas essas verdades no seu coração, você pode fazer uma coisa só. Você pode ser agente que influencia. Você pode influenciar as pessoas e levá-las a ter o que você tem. A identidade que você tem, o destino que você recebeu. Você pode mudar o destino delas. Você pode ser o agente de Deus para mudar o destino das pessoas. No ano da influência, a comunidade Batista Manaim, eu quero desafiar você. Hoje, a linguagem que se tem nas redes sociais, a palavra mais conhecida hoje de quem frequenta a rede são os famosos influencers. Aqueles que, de fato, chamam, agregam, reúnem multidões nas redes sociais para receber o que eles estão falando. Como que eu posso influenciar pessoas para que elas tenham a identidade que eu tenho, para que elas tenham o destino que eu tenho? A primeira coisa, você precisa criar conteúdo de esperança. Você precisa criar conteúdo que gere salvação e vida para as pessoas. Não é criar conteúdos vazios, conteúdos que não mudam, que não levam esperança. Muitos cristãos, eles são vazios de Deus, são vazios de palavra, são vazios de oração, são vazios de experiência com Deus. Elas não têm conteúdo nem para influenciar elas mesmas, elas não podem influenciar ninguém. Elas não têm o que falar, elas não têm o que dizer, elas não sabem nem para onde estão indo, nem o que estão fazendo dentro da igreja. Nós vamos ter conteúdos. Assim como os influencers e criam os conteúdos mais absurdos, né? Mais horríveis possíveis, e milhares e milhões de pessoas seguem, porque as pessoas estão atrás de alguém que dê a elas alguma coisa. As pessoas querem ouvir alguma coisa, e nós temos a única coisa que pode salvá-las. Nós temos a única coisa que pode libertar. Nós temos o que pode dar esperanças a elas. Nós temos o que pode dar vida a elas. Mas eu não posso dar a alguém aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar conteúdo se eu não tenho. Eu não posso falar se eu não tenho o que falar. Eu não posso fazer se eu não aprendi como fazer. Eu não posso, e aí se eu não tenho conteúdo de Deus, então eu tenho conteúdo do mundo. E eu não influencio ninguém para o céu. Por isso que a igreja se tornou uma igreja que ela não evangeliza mais. Porque ela não tem conteúdo de Deus dentro dela. As pessoas hoje têm muito conteúdo de trabalho, de formação. As pessoas hoje estão correndo atrás, por exemplo, não, eu terminei a faculdade, quero fazer um pós, quero fazer um MBA, quero fazer um doutorado, um pós-doutorado, eu quero ganhar muito dinheiro. Elas conhecem tudo da área técnica delas. Mas elas são cristãs quando você pergunta, e Deus? Elas não sabem nada. Elas não têm nada, elas estão vazias de Deus. Por isso nós precisamos ter conteúdos daquilo para o qual, de fato, vai fazer prevalecer na vida da pessoa, vai levar essa pessoa a um nível diferente. Colossenses capítulo 4, versículo 6, lemos o seguinte: a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Olha o que ele diz, a palavra que você fala para alguém deve ser agradável. O que é uma palavra agradável? É algo que alguém quer ouvir, que chama a atenção, que a pessoa fica focada, temperada com sal, ou seja, dentro de um equilíbrio, para que saibam o que eles devem, para que você saiba o que deve responder a cada um, o que você deve dizer a cada um. Mas se eu não tenho o conteúdo do céu, se eu não tenho o conteúdo de Deus, eu vou dizer o quê? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 ao 16, lemos o seguinte:
Santifiquem a Cristo como Senhor, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. 16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Mantenha na tela, por favor. O que ele está dizendo? Quer você faça bem ou não, vão falar mal de você, porque você defende uma fé que é diferente da deles. Mas se vão falar mal, que falem mal, sem razão, porque Deus sabe disso. Mas quando for para responder acerca da fé que existe em você, ainda que falem mal, porque você crê em Cristo Jesus, porque você tem conteúdo de vida, ainda que elas não queiram, ainda que elas rejeitem, ainda que elas ignorem, ainda que elas difamem você, tudo bem. Mas elas vão ver que a conduta de vocês é diferente. Elas vão ver que a forma como vocês falam, como vocês conduzem a vida de vocês, como vocês se portam neste mundo é diferente. Tem conteúdo de vida dentro de vocês. Sabe, tem conteúdo do céu dentro de vocês. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão com medo da morte, com medo da vida. As pessoas estão com medo de viver. O índice de suicídio aumenta cada vez mais. E, desculpa, eu não sou profeta do caos, mas nós estamos criando uma geração de jovens que aos 30, 40 anos vão começar a se matar. Uma geração de jovens que vão começar a dar fim, a dar cabo da vida deles, sabe por quê? Porque elas estão vivendo tudo em muito pouco tempo, vai chegar uma hora que não tem mais o que viver, não vão ter mais nada para fazer, e elas vão acabar se suicidando, como em muitos países ricos fazem. Elas não têm mais prazer pela vida, porque não tem conteúdo do céu para elas, não tem conteúdo de salvação para elas, não tem conteúdo de esperança para elas. Mas eu não falo só dos jovens, eu falo de todos. O que é que sai da nossa boca para essas pessoas? O que está saindo do nosso coração para elas? O que está saindo do nosso coração para um jovem que está atribulado, que está ansioso, que está angustiado? O que está saindo de nós? É importante a gente entender que se queremos influenciar, nós vamos criar conteúdos do céu. Não é só influenciar. Se você é um influencer da sua rede social e você tem seguido essa profissão, ok. Mas lembre-se, você é um influencer de Cristo nessa terra. Você foi chamado para influenciar nessa terra, amém? A segunda coisa que nós devemos fazer, se nós temos essa identidade, sabemos que temos esse destino eterno e temos a compaixão pelo perdido, é influenciar para a vida, mesmo que eles escolham a morte. O meu papel é influenciar alguém para a vida. Há uma coisa que nós cristãos precisamos entender. Eu mandei para os pastores, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, que eu mandei para eles uma meditação. E eu achei muito interessante, porque é um fato, e a gente às vezes não para pensar nisso. Mas Jesus, ele não está preocupado com quem não está preocupado consigo mesmo. Jesus está preocupado com quem está preocupado consigo mesmo. Se você está precisando de uma saída, ele tem uma saída. Mas se você não está preocupado com saída, desculpa, ele não está preocupado com você. Embora ele trouxe salvação para todos, a salvação é para quem quer. Às vezes nós encontramos pessoas que não querem mudar de vida, mas nós queremos meter Jesus goela abaixo dela de qualquer maneira. Nós queremos ser profeta da desgraça na vida delas. Elas já sabem disso. E a gente fica perdendo tempo porque o inferno nos amarra com pessoas e nos leva a querer fazer um papel que não é nosso. A Bíblia diz que convencer é papel do Espírito Santo, não meu. Eu lembro que certa feita eu estava no meu tempo de oração, falando com Deus
Meu papel era, eu vivia uma fase que meu negócio era caçar joio. Eu ficava procurando joio na igreja, queria caçar joio na igreja, e eu ficava lá e eu pregava só para tentar despertar joio, aquilo foi tomando a minha vida, e eu fui tornando uma pessoa insuportável para algumas pessoas. Eu não era um crente, sabe, porque tem crente chita e crente chato. Eu me tornei um crente chato, como diz um pastor amigo nosso, né? Tem crente chita e crente chato, né? E eu me tornei um crente chato mesmo, mais do que eu já sou, não é? Amém. Ninguém falou nada, glória a Deus. Então eu não sou tanto assim. Que bom. E Deus começou a falar comigo de uma maneira tão tremenda. Eu falei assim: Deus, o que eu posso fazer? E Deus falou para mim: filho, a minha palavra diz que eu dei a vocês a ligeireza da corça. Você sabe como que a corça fugia do caçador quando ela via o caçador? Ela pulava nas pedras e subia a cachoeira, pulando por aquelas pedras de limbo, e ficava lá em cima, olhando o caçador de baixo. Quando ela percebia que o caçador estava perto dela, que ele estava, e ela olhava, ela corria, ela subia. O caçador não conseguia andar com a mesma velocidade. E eu dei a vocês a velocidade da corça, a ligeireza da corça, para vocês correrem do caçador. Mas eu também dei a vocês a capacidade de saltar muralhas, porque em mim vocês saltam muralhas. O problema é que tem filhos meus que, em vez de saltar muralhas, querem derrubar a muralha. Mas às vezes a muralha não é obstáculo para você, a muralha é obstáculo para o inimigo. E você perde um tempo derrubando a muralha. Quando você derruba a muralha e corre, você está cansado, o inimigo vem e te alcança. Preste atenção, tem muralhas da sua vida que é para alcançar. Pare de perder tempo com quem não quer nada com Deus. É como uma muralha na sua vida. Parece uma questão de honra você quer levar aquela pessoa à salvação. A única coisa que você não precisa ter é questão de honra, de salvar ninguém. Você tem que falar do amor de Jesus. Você tem que anunciar a salvação. Você tem que falar que essa pessoa é uma pecadora, um pecador e precisa da graça de Deus. Mas não meta Jesus goela abaixo de ninguém, porque você não foi chamado para convencer ninguém. Você influencia com palavras de vida. Você influencia com atitudes de vida. Você influencia com comportamento de vida. Não adianta falar: olha, faça o que eu te falo, não faça o que eu faço. Gente, isso é um absurdo. Nós precisamos entender que nosso papel não é convencer, o nosso papel é anunciar. Jesus nunca se preocupou com a multidão, a não ser para dar alimento, porque aquela multidão estava ouvindo ele. Mas você acha que aquela multidão que estava ouvindo Jesus era toda a multidão, todo o povo de Israel? Não. Era um povo que se interessava por ouvir Jesus. Era um povo que se interessava pelo que Jesus estava fazendo e acompanhavam Jesus. Esse povo, Jesus diz: dê a eles de comer, porque ele pregou, ele multiplicou pão para essas pessoas. Vocês acham que Jesus curou todo mundo? Não. Mas todos que procuraram Jesus, ele deu uma resposta de vida, uma palavra de vida, ele curou, ele salvou, ele libertou, porque quando as pessoas procuram a Deus, ele tem resposta. Mas se elas não procuram, o que nós podemos fazer por elas? Se a gente chega e fala, a pessoa: olha, eu não quero saber de Deus. Ok, continue amigo, continue colega, não participe das coisas erradas, continue sendo luz, continue tendo uma palavra de vida com essa pessoa, mas pare de fazer aquilo que não é para fazer. Jesus andou com 12 homens, Judas o traiu. Judas estava ali todo dia ouvindo Jesus fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e vendeu Jesus. Pedro caminhava com Jesus, amados, e traiu ele 3 vezes, no mesmo dia. Sabe por que isso? Porque as pessoas são assim. Mas que bom que Pedro se arrependeu. Mas Jesus não ficou perdendo tempo. Ele tinha algo para fazer.
Quando Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para o Tomé, falou: dá uma olhada na minha mão, vê aqui o furo. Você precisa ser crente, rapaz. Você precisa crer. Paulo disse: Demas, amando o presente século, me abandonou. Ele não disse: vão atrás de Demas, corram atrás de Demas, pelo amor de Deus, Deminhas. Ele abandonou o evangelho e disse: Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Dalmácio. Ele não foi atrás. Ovelha desviada, ovelha que se perde, pastor vai atrás, mas filho que se desvia, ele que tem que voltar. Como o filho pródigo. O pai não foi atrás do filho pródigo, foi ele que voltou. Ovelha, quando se perde, o pastor vai atrás dela. Mas filho pródigo que abandona tudo e vai embora, ele tem que voltar. Nós oramos para que ele caia em arrependimento e volte. Porque muitas vezes nós trazemos alguém que não se arrependeu, que não quer mudança de vida. E aí a gente muda com ele a fala. Mas Deus falou para eu amar. Mas e quem disse que amar é isso? Às vezes a gente estraga amando. Nós vamos ter palavras de vida. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz o seguinte: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, algumas traduções torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. As pessoas têm uma necessidade, mas se eu não tenho conteúdo, eu não posso suprir a necessidade dela, porque eu não tenho conteúdo. Eu não tenho o que dizer para elas, eu não tenho o que falar para elas, nada. Eu não posso dizer absolutamente nada. Você sabe, é absurdo você, um crente passando por necessidade, ou passando por uma luta, porque perdeu alguém. É verdade que tem hora que a gente não tem o que falar, mas o fato de estar ao lado dele, calado, já estamos dizendo muito, já estamos falando muito. Mas se for para falar bobagem, então fiquemos calados. Ele diz que da nossa boca não pode sair palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação. Sabe o que significa isso? Que eu não tenho tempo para ficar falando qualquer coisa. Existem pessoas que você tem que falar as palavras certas para elas. Não estou dizendo que crente não brinca, que crente não joga a conversa fora, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de que nós temos que ter consciência de que a gente está aqui para influenciar para a vida, mesmo que alguns escolham a morte, mesmo que alguns escolham não andar com Deus. O que a gente não pode é deixar que eles roubem a nossa esperança, a nossa vida. Eu não posso deixar que eles me desviem. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, lemos o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras, o que vocês estão fazendo, não é? E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ele fala: vocês são luz. As pessoas precisam olhar para você e ver que o que você está fazendo, Ele também quer fazer. Você influencia com as obras que você faz. Isso é a luz que flui, que emana de você, a luz de Deus. Às vezes nós queremos criar coisas em trevas, ou nas trevas. As pessoas olham para nós e elas não conseguem enxergar, porque nós estamos numa escuridão interna e externa. Nós não estamos refletindo nada. E Deus não pode atuar, porque a luz de Deus não está em nós. Quando o Senhor criou os céus, ou melhor, quando Deus criou a terra,
Gênesis capítulo 1, você lê lá nos primeiros versículos, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, ou seja, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, do abismo, das águas. Mas havia trevas, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, não havia luz. Você continua a ler o texto, você vai ver que quando Deus começou a criar, a recriar, porque a teoria aqui é do processo da recriação, não é? Quando Deus começa a reorganizar, a reornamentar a terra, a primeira coisa que Ele faz é, haja, é a primeira coisa. E é por isso que Ele disse, enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo. Mas depois de mim, vocês são a luz do mundo. As pessoas vão enxergar Deus a partir da luz que existe em vocês. As pessoas vão enxergar a claridade a partir do brilho de Deus em vocês, do caráter de Deus em vocês, do comportamento santo de vocês, da atitude santa de vocês. Vocês são luz. E aonde que eu sou luz? No meu trabalho, na faculdade, no meio dos meus amigos que não conhecem Jesus. Aonde que eu sou luz? Aonde tem escuridão, aonde tem trevas. É ali que eu tenho que resplandecer. É ali que eu tenho que brilhar. Na minha casa ninguém tem Jesus, então é ali. É ali que você precisa dizer, haja luz. Não, pastor, eu não posso dizer haja luz. Claro que não. O que eu posso dizer? Eu sou luz na minha casa, para minha família. Eu sou luz. Amém? Você é luz. Nós somos luz. Nós temos que resplandecer isso. E quando eles olham para nós, eles veem o nosso comportamento, eles veem o que nós fazemos, como nós nos comportamos, como nós andamos, como nós falamos, como nós tratamos as pessoas. Eles falam, eu quero isso para a minha vida. Nós somos agentes de cura. Muitas vezes sem precisar impetrar a cura. Nós somos agentes de vida, porque de nós flui vida. O Senhor Jesus disse que aquele que crer nele, rios de água viva fluirão do nosso interior. Então, dentro de nós e de nós flui esse rio. Mas como que eu vou influenciar? Não importa se as pessoas vão escolher a morte. Eu preciso influenciar para a vida. Eu já vi muitos amigos meus que sabiam que eu era cristão, que eu falei de Jesus para eles e partiram desse mundo sem Jesus. Eu lamento. Eu fico triste, sim, mas eu não posso fazer nada. Porque assim como eu tenho um livre-arbítrio, ele também tem. Eu não posso fazer nada. Nós não podemos mudar a cabeça das pessoas. Por isso nós precisamos influenciar para a vida, para a salvação, para a esperança. Influenciar essas pessoas para Deus. Injetar nelas palavras para que Deus as convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém? A terceira coisa que nós podemos fazer para influenciar, quando nós temos a identidade de Cristo, quando nós temos um destino eterno, e nós queremos levar essas pessoas a terem essa identidade e esse destino eterno, é dar frutos. Mas há uma característica muito interessante do fruto, que nós precisamos entender. Árvores dão frutos, mas não para si mesmo. Você nunca viu uma árvore comer o seu próprio fruto? Você já viu um pé de morango comendo o seu próprio fruto? Você já viu um pé de goiaba comendo a goiaba? Já viu um pé de abacaxi engolindo o próprio abacaxi? Nós não produzimos frutos para nós. Nós somos árvores frutíferas plantadas junto ao ribeiro das águas, e os frutos que nós damos é para o outro. Amém? A gente produz fruto para alguém. A árvore não pode produzir fruto para si mesmo. Por isso que o Senhor diz, vocês têm que dar fruto e alguém tem que comer desse fruto. Alguém tem que comer do fruto que você produz. Por exemplo, quando você vai para Gálatas 5:22, falando do fruto do Espírito, quem come daquele fruto do Espírito
Quem é que come paz? Deus é a paz. Quem é que come amor? Deus é amor. Quem é que come vida? Deus tem vida. Todo esse fruto do Espírito é para quem? Para mim e para você. É para nós. Deus não come do seu fruto porque Ele é isso. Mas Ele dá esses frutos para mim e para você, para nós comermos. E Ele diz que nós somos árvores e nós temos que dar frutos. João 15,16 diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Ele está dizendo: olha, eu chamei vocês e eu designei vocês para que vocês vão e deem frutos. E que fruto é esse? Fruto de vida eterna, fruto de salvação, para que as pessoas comam e vivam, e sejam salvas, e sejam curadas, e sejam libertas. Nós não estamos aqui sem um propósito. Ninguém planta um pomar com a intenção de não colher frutos. Deus não te deixou na terra para você ser infrutífero, para você não dar fruto. Alguém precisa se alimentar de você. Alguém bebe da sua seiva. Alguém bebe do que você diz. Alguém bebe daquilo que você reproduz em Deus. Você está influenciando alguém. Alguém está te vendo, alguém está te olhando, alguém está te percebendo. Eu falei hoje de manhã, não sei se você já viveu essa situação. Às vezes você está no ponto do ônibus, ou você está no semáforo, ou dentro do seu carro no semáforo, ou no trem, lá no banco, no metrô, sentado lá esperando, ou no seu trabalho, e de repente você percebe que alguém está fazendo alguma atitude, e aquilo lá rouba a sua atenção, você fica como que hipnotizado. Aí você chega em casa lá batendo papo: nossa, hoje eu vi alguém lá no banco, ou lá no trabalho, ou aonde é que se esteja, lá na estação, e estava fazendo um negócio que eu achei muito interessante, muito interessante. Aquilo chamou minha atenção. Nossa, eu preciso aprender com aquela pessoa. Ela nem sabe quem você é, ela nem sabe se você existe, ela não sabe seu nome, ela nunca te viu, e nem você, mas você a percebeu, e ela teve uma atitude que chamou a sua atenção, e aquilo fez com que você tivesse admiração por uma pessoa que você nunca viu. Da mesma maneira que quando você chega, olha, hoje eu estava na estação, eu vi um casal lá se pegando de tapa, que coisa horrível, que coisa feia, também você percebeu. Nós sempre estamos sendo vistos, alguém está nos vendo. E nós precisamos influenciar. O fruto que nós produzimos é para alguém comer, é para alguém beber do suco desse fruto. Mateus capítulo 7, 17 a 20. Diz assim: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má também produz fruto, mas frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é uma árvore plantada em Deus e por Deus, então o seu fruto é bom. Amém? O problema do fruto é que às vezes ele é bom, mas está bichado. Tem bigato. Não foi cuidado quando ele estava, e ali a mosca veio, sentou, outro bichinho veio, sentou, e criou o bigato. O bigato furou a casca, e quando alguém vem, corta, está podre por dentro. Tem muito crente que tem bom fruto, mas os frutos estão podres, porque não é cuidado. Então, quem é que come um fruto podre? Ninguém. Quem é que come o fruto de um crente que está apodrecido no pecado, que está apodrecido nos seus frutos, que está apodrecido no seu caráter? Como é que essa pessoa vai alimentar o outro? Como é que ela vai influenciar o outro? Como é que ela vai dar um bom suco com o seu testemunho? Não tem como, porque ela não vive isso. O fruto que ela produz talvez esteja num solo contaminado. Nós precisamos entender que nós fomos chamados, e Jesus disse: árvore boa, ela não pode produzir um fruto mau, mas o fruto bom pode estar apodrecido. Dá uma olhada se o fruto que você está produzindo
está chamando a atenção de alguém. Alguém está querendo comer desse fruto. Alguém está querendo se deliciar desse fruto. Alguém está querendo ficar do seu lado para te ouvir, sabe? Alguém quer que você ore, que você ensine, que você ministre. Alguém gosta de estar com você, de ir almoçar com você, de tomar um lanche com você, no refeitório da empresa. Não vê a hora de chegar a hora do almoço, porque vai sentar lá, cada um vai abrir sua marmita e vão conversar sobre vida, sobre salvação. Ou você vai ter no mínimo uma palavra de conselho para ela, para ele, de direção, de orientação. Sabe, nós precisamos ouvir, e nós vamos falar isso para as pessoas. É ano de influenciar, mas todo ano é ano de influenciar, todo dia é dia de influenciar. Como que nós somos conhecidos? Pelos frutos. Pelos frutos. Eu não sou conhecido pela forma como eu falo, eu sou conhecido pela forma como as pessoas absorvem o que eu falo, que são os frutos. E ninguém produz fruto para si. Você não conhece uma árvore egoísta, conhece? Passar perto de uma goiabeira, ver a goiabeira comendo toda a goiaba. Não tem. Mas tem crente que é egoísta. Ele guarda tudo que Deus dá para ele, ele absorve tudo e não passa para ninguém. Ele esconde o que Deus dá para ele. Nós precisamos que as pessoas comam do fruto que nós produzimos em Deus, amém? E por último, seja o influencer que Deus quer. Olha que coisa interessante, 2 Coríntios 14, 2 Coríntios 2, 14 e 16 diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em vitória, em triunfo, e por meio de nós, fala, por meio de mim, manifesta a fragrância, o perfume do seu conhecimento em todos os lugares. Não é só na igreja, não é só na rede que você pertence na igreja, não é só na sua IC, não, esses são lugares chaves. Sabe, a IC é um lugar importante para você manifestar essa fragrância, para você mostrar isso, para as pessoas sentirem o bom perfume de Cristo, através do amor, do companheirismo, sabe, da afetividade, da palavra de vida, de esperança, de salvação, do bom conselho, da ajuda mútua. Um lugar que agrega, que chama, que abençoa, no lugar onde Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. A oportunidade que eu tenho, não é, de numa IC manifestar a glória de Deus aos meus irmãos e àqueles que nos visitam. Mas às vezes a gente fecha, faz da nossa IC uma árvore que dá fruto para nós e não fruto para o outro. Às vezes o vizinho do lado está morrendo, está se pegando no tapa, lá o casamento está acabando e a gente está lá cantando, aplaudindo ao Senhor e nem sabe que o vizinho está passando por uma crise. Ou se sabe, ema, cada um com seus problemas. Mas às vezes o nosso testemunho não faz ele bater na porta e falar: olha, eu queria conversar com você um pouquinho. Eu queria falar com você do que está acontecendo. Sabe, amados, nós não precisamos nos esforçar muito para falar de Jesus. Nós estamos em um tempo em que, se nós não atrapalharmos o Espírito Santo, Ele faz a obra. A gente só precisa deixar fluir essa ação de Deus em nós. Interessante que ele fala exatamente isso, versículo 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E olha o que ele fala: tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Ele fala algo tão tremendo que ele está falando o seguinte: querido, que o seu perfume, que a sua vida, faça com que a pessoa que está sendo salvo reflita e fale: poxa vida, eu quero me identificar mais e mais com esse irmão, eu quero mais e mais de Deus. Mas essa pessoa que está se perdendo, ela vai olhar para você e falar assim: ou eu tomo uma postura na vida, ou eu vou me perder, porque esse cara tem razão no que ele está falando. É o perfume exalando, é a graça de Deus sendo mostrada, e ninguém está falando nada. Eu falei hoje de manhã que quando uma pessoa tem o costume de usar um único perfume, ou seja, ela sempre usa aquela fragrância,
no trabalho, em casa, na igreja. E quando essa pessoa está chegando, as pessoas que estão no ambiente antes dele chegar já sabem que ele está chegando. Sim ou não? Olha, fulano está chegando. Aí de repente tem alguém lá diferente. Mas como é que você sabe que está chegando? Olha o cheiro dele vindo na frente. É a fragrância. Quando você está chegando perto de alguns amigos, o que eles fazem? Eles param de falar bobagem porque está chegando um crente? Ou eles falam, opa, chegou mais um. É a fragrância. O bom perfume de Cristo vai à nossa frente. Abre portas, prepara caminho, faz com que as pessoas entendam. Mesmo para aqueles que se perdem, aqueles que têm raiva de nós por nós sermos crentes, por nós sermos do Senhor Jesus, por nós servirmos a Ele. Deus não está exigindo que eu e você sejamos perfeitos em nós mesmos. Ele só quer que nós dependamos dEle, deixa Ele trabalhar na nossa vida. Influenciar pessoas para Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque as pessoas vão nos chamar para orar, vão nos chamar para fazer uma visita, vão nos chamar para ouvir um conselho, sabe por quê? Porque a gente tem algo para dar para elas. A gente tem algo para passar para elas. Elas estão morrendo sedentas de Deus. Mas a gente pode fazer isso. Versículo 16 diz: para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Coloca o verso 17, porém, por favor. Porque nós não estamos como tantos outros, presta atenção, eu não li de manhã esse versículo, mas presta atenção nele. Nós não estamos como tantos outros, que você possa viajar nisso, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós não precisamos usar a palavra para enriquecer, nós precisamos usar a palavra para povoar o céu. É para isso que a gente faz. Nós não precisamos usar a palavra para ficar famoso, nós precisamos olhar. A palavra é para deixar o Filho de Deus famoso em dois lugares: no céu como um filho obediente e no inferno como um cara que vai lá e rouba almas da mão do capeta. Esses dois lugares. Pastor, o senhor não quer ser conhecido pelos homens? Não. Agora eu quero que Deus seja conhecido pelos homens através da minha vida. Eu quero que Deus seja conhecido pelos homens através da sua vida, porque você influencia pessoas pelo poder de Deus que está na sua vida. O seu comportamento é de alguém que a tua sombra por onde passa, as pessoas percebem que tem algo diferente em você, que tem algo diferente no jeito que você fala, na forma como você se comporta. Às vezes você não precisa falar nada, absolutamente nada. Amados, na empresa que eu trabalhava, eu sempre tive muita dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, por causa da imensidão da minha timidez. Então eu falei: Jesus, eu vou viver esse evangelho, já que eu tenho essa dificuldade de falar. Eu vou viver, se alguém me procurar, eu vou. Mas era diferente, por exemplo, tinha um rapaz chamado Nilson, e ele chegava e já começava a falar de Jesus. Era um evangelista nato. Eu ganhei para Jesus o gerente, eu ganhei a família do gerente, eu ganhei tanta gente para Jesus sem abrir a minha boca. Eu morei em pensão, eu ganhei pessoas na pensão sem nunca ter falado de Jesus. Nas empresas por onde eu passei, eu ganhei pessoas para Jesus sem não ter aberto a minha boca. Minha chefe falava assim: aqui não se prega o evangelho. Eu dava vontade de falar para ela: eu não sou proibido, eu posso ser proibido de pregar, mas não sou proibido de viver o evangelho. Quem entendeu? Você pode até ser proibido de pregar o evangelho na sua empresa, mas nunca, jamais alguém poderá proibir você de viver o evangelho na empresa onde você está. Sim ou não? Sim ou não? No meio de amigos que você tem. Por isso, seja um influencer de Deus. Que a sua rede social fale de Jesus. Ah, pastor, eu vou perder seguidores. Jesus perdeu um monte. Ah, pastor, mas e aí eu vou parar de monetizar. Deixa que ele te paga. Mas seja um influencer. A sua IC,
Sabe, quarta-feira agora vocês vão reunir a IC de vocês. Chegue, chame todo mundo para e fale assim, gente, esse ano nós vamos influenciar em nome de Jesus. Esse ano a gente vai chamar os nossos amigos, os nossos irmãos. Esse ano a gente vai fazer algo diferente. Esse ano a gente vai fazer. Nós vamos influenciar para Jesus as pessoas. Nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Ah, pastor, isso dá trabalho? Dá. Mas, queridos, é melhor a gente fazer isso por Jesus Cristo do que fazer isso perdendo pessoas no mundo. Nós precisamos ser uma igreja que influencia. Eu não sei como a igreja vai estar esse ano. Até agora estamos bem. Não sei o que vai acontecer com a igreja. Não sei se amanhã ou depois, daqui a um mês, nós vamos estar nesse templo celebrando. Não sei se vão fechar a igreja, se não vão fechar. Eu não sei. Não sei se vão parar, vão impedir a gente de estar num lugar como esse celebrando o nome, mas aonde quer que você esteja, você é igreja, você é a noiva de Cristo, você é a influência de Jesus nessa terra, você faz a diferença, amém? E sabe por que você faz a diferença? Fale assim, eu sou diferente, por isso eu posso fazer a diferença. Amém ou não amém? Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar você nessa noite para nós vivemos esse ano da influência. Sermos a igreja que influencia, sermos o povo que influencia para Cristo, para a salvação, para a vida eterna. Que cumpre o propósito de Cristo de sermos o influencer de Deus nessa terra. Nas nossas redes, no nosso WhatsApp, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que Deus nos envie, as pessoas vão olhar para nós, a gente vai viver com a intenção de salvar pessoas. Às vezes, a pessoa nem sabe que essa é a sua intenção, mas você sabe que você tem a intenção de chamá-la para Cristo. Viva intencionalmente, se relacione intencionalmente para cumprir o propósito de Deus. Seja a pessoa que Deus usa, seja o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam como para os que se perdem. Você é luz, você não tem luz, você é luz em Cristo Jesus. Limpe as lentes do seu coração, limpe as lentes da sua vida para que a luz de Cristo não venha a ser refletida opaca, não venha a ser refletida embaçada e não passe uma mensagem limpa, não mas acabe passando uma mensagem confusa. Não, limpe a lente do seu coração, limpe a lente da sua vida, para que você possa passar essa luz e essa mensagem de Deus. Porque, deixa eu dizer uma coisa, se você até hoje não viveu essa influência de Cristo e não decidiu ser, eu quero chamar você para a partir de hoje ser. E a melhor coisa que você pode fazer, meu querido, é tomar essa decisão na sua vida. Eu quero ser um influencer de Cristo. Eu quero influenciar pessoas para Jesus Cristo. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.